Olá meus amigos, meu nome é Ronaldo Bastos e hoje vamos ter uma aula de ciência política. Meu objetivo é mostrar 10 formas de medir o poder legislativo do presidente da República. Bom, todo mundo sabe que o presidente da República tem poder, mas de que tamanho é esse poder? E qual a relação do poder do presidente com o poder do parlamento? Como a opinião pública, ou seja, a mídia alternativa e o próprio povo podem interferir no tamanho desse poder? Porque em determinadas situações é mais funcional nomear um ministro de um partido aliado do que um tecnocrata, ou seja, um especialista na área. Porque o presidente, se quer aprovar reformas, é mais fácil aprovar essas reformas no início do governo do que no final do governo. E por que textos constitucionais e regulamentares são decisivos nisso tudo? Se você conseguir responder a algumas dessas perguntas, e melhor, a todas essas perguntas, você terá uma noção bastante precisa de qual é o tamanho do poder do presidente da República. Mas é claro que o que eu quero propor para vocês é fazer essa análise de forma profissional. A ciência política tem defendido durante muitos anos, e a partir de uma vasta literatura, que uma das melhores formas de avaliar, de medir esse poder do presidente é avaliar a chamada taxa de sucesso legislativo. Ou seja, é uma taxa que é obtida através da medição da quantidade de projetos que o presidente da República, ou seja, o chefe do executivo, manda ao parlamento e a quantidade de projetos que de fato é aprovada no parlamento. Quanto maior essa taxa, maior essa taxa de aprovação, maior é o poder do presidente da República. Se você se interessa por esse tema, nessa aula eu reuni, depois de ler vasta literatura, os 10 principais fatores que condicionam o poder do presidente da República. E deixei na descrição do vídeo uma bibliografia básica para que, se você queira se aprofundar nesse assunto com a produção de artigos científicos. Vamos para a aula, depois da vinheta. Como eu disse, são 10 fatores. E esses fatores eu dividi em 4 tópicos: a definição, o fator, a consequência e as soluções. Então eu vou falando os fatores e vou explicando esses 4 tópicos, ou seja, qual é a lógica do fator, qual é o prejuízo que tem esse fator para o presidente e qual é uma possível solução que o presidente vai ter que tomar no caso desse fator ser muito desfavorável a ele. O primeiro fator é o índice de poder institucional legislativo. O que é que esse índice indica? Ele indica, a partir de uma série de delimitadores institucionais que estão previstos na Constituição e no regimento interno do Parlamento, o nível de poder que o presidente tem de propor e aprovar políticas. O índice possui 3 etapas: iniciativa, constitutiva e eficácia. E em cada uma dessas etapas atuam uma série de fatores institucionais que permitem ao executivo ou ao legislativo duas coisas: ou acelerar a iniciativa, que a iniciativa seja abordada, que é chamada de poder de pauta positivo ou proativo, ou atrasar ou vetar a entrada de um projeto ou aprovação do mesmo, que é chamado de poder de pauta negativo ou reativo. E que fator é esse, então? Quanto mais poder as normativas derem ao presidente e menos ao parlamento, maior será o sucesso presidencial. Qual a consequência? Se as normativas não favorecem ao presidente, ele deverá focar sua ação mais nos fatores políticos e contextuais que eu vou descrever para vocês, sob pena das normativas inviabilizarem o governo. E qual a solução? Modificar as normativas desfavoráveis a partir de projetos de lei, projetos de alteração regimental e propostas de emenda constitucional. O segundo fator que eu quero trabalhar com vocês é o ciclo eleitoral. Ciclo eleitoral é o período em que um governo permanece no poder, que vai da posse até as próximas eleições. Na América Latina, em regra, esse ciclo possui 4 anos. Então qual é o fator? O sucesso do executivo na aprovação de políticas é maior no início do governo do que no final. E quais as consequências?
Se o governo não conseguir aprovar medidas no início do ciclo eleitoral, a tendência é que o governo se desgaste. Os líderes partidários tenderão a querer consolidar suas próprias identidades e evitar ser castigados pelos erros do governo, além de estarem mais preocupados com seus ganhos eleitorais e se comportarão mais como atores buscando voto. E qual é a solução que o governo pode tomar para minorar esses problemas do ciclo eleitoral? Bom, ele deve se esforçar para aprovar as medidas ou políticas essenciais ao governo no início do mandato, melhorar constantemente o apoio popular como forma de pressionar os parlamentares e incluir mais partidos na coalizão governamental e, se todas essas medidas falharem, governar por decreto. O terceiro fator que eu quero trabalhar com vocês é o apoio popular ao executivo. Há apoio popular executivo quando grande parte da população aprova os atos do governo, que é medido através de pesquisas de opinião pública. Então, qual é o fator? Quanto mais apoio ao governo, mais o presidente terá sucesso legislativo. Quais são as consequências? Sem apoio popular, os parlamentares se sentem mais seguros a reprovar projetos de leis do governo, e em períodos extremos, o parlamento pode derrubar o governo. E quais são as soluções que a literatura sugere? Bom, o governo deve fazer coalizões, propor reuniões com líderes partidários e investir em propaganda governamental. O quarto fator que eu queria trabalhar com vocês é o fator maioria parlamentar. Bom, a maioria parlamentar ocorre quando um partido ou uma coalizão tem mais integrantes que qualquer outra agremiação política no parlamento. Então, qual é o fator? Se o partido do governo mantiver maioria ampla no parlamento, será maior o sucesso do presidente na aprovação de suas propostas legislativas. Qual a consequência? Se o presidente não conseguir obter o fator, pode haver estancamento político, gargalo legislativo e, em situações extremas, a queda do governo. E quais são as soluções? Se o presidente não conseguir o fator, deverá governar quase que exclusivamente por decreto e terá necessidade de formar coalizões. O quinto fator que eu quero trabalhar com vocês é a fragmentação partidária. O que é isso? A fragmentação partidária é um índice que demonstra uma quantidade progressiva de partidos no parlamento. Assim, quanto maior o número de partidos por parlamento, maior será a fragmentação partidária. Qual é o fator? A existência de um número alto de partidos tende a limitar as possibilidades do presidente de encontrar apoio às políticas propostas pelo executivo. E quais as consequências? Quanto maior a fragmentação, maior a dificuldade de fazer acordos para aprovar a legislação do presidente, maior a possibilidade de trancamento de propostas de lei e maior a complexidade do sistema político. E qual é a solução que o presidente pode tomar? Se o partido do presidente não obtiver maioria parlamentar, será necessário formar coalizões para governar ou governar por decreto. O sexto fator que eu quero trabalhar com vocês é a coalizão. O que é a coalizão? Coalizão é o conjunto de partidos políticos que entram em acordo para buscar metas comuns, reúnem recursos para concretizá-las e distribuem os benefícios do cumprimento dessas metas, podendo ser pré-eleitorais ou formadas após as eleições. Qual é o fator, então? Os governos compostos somente por um partido com maioria legislativa terão mais sucesso na aprovação de suas propostas do que aqueles compostos por uma coalizão, sobretudo se esta for formada por um número alto de partidos. E quais as consequências? Se o partido do presidente não obtiver maioria parlamentar e não conseguir fazer coalizão, maior a dificuldade de fazer acordos para aprovar sua proposta de lei, maior será a possibilidade de trancamento destas propostas e maior será a complexidade do sistema político. E as soluções? Se o partido do presidente não obtiver maioria parlamentar e não conseguir fazer coalizão, deverá governar quase que exclusivamente por decreto. O sétimo fator que eu quero trabalhar com vocês é a composição do gabinete executivo. Bom, o gabinete executivo é o conjunto de pessoas, ministros, conselheiros e outras pessoas que compõem o governo. Qual é o fator? Se a meta é buscar
a aprovação da sua legislação no parlamento, o presidente deve formar um governo de maioria e, por conseguinte, designar membros dos partidos para os diferentes ministérios que compõem a coalizão governamental. Porém, se a meta é legislar por meio de iniciativas unilaterais, que ocorre quando o partido do presidente por si só constitui maioria, então o presidente pode formar seu gabinete com ministros tecnocratas, ou seja, ministros especialistas na área. Quais as consequências? Se o governo for formado por tecnocratas e não obtiver maioria parlamentar, isto pode interferir no sucesso legislativo presidencial. E quais são as soluções? Se o governo for minoritário no parlamento, deve-se buscar a formação de coalizões, exonerar ministros tecnocratas e colocar em seu lugar ministros dos partidos da coalizão, não? O oitavo fator que eu quero trazer para vocês é a polarização ideológica. Polarização ideológica é a maior distância no que atinge as ideias entre os partidos políticos, normalmente utilizando-se a distinção esquerda-direita. Qual é o fator? Maiores distâncias entre os partidos políticos causam maior conflito nas relações entre o executivo e o legislativo e diminuem o sucesso parlamentar. Quais são as consequências? Uma alta polarização ideológica pode dificultar a negociação política e aumentar a técnica do obstrucionismo, que é impedir que as propostas dos adversários políticos possam ser analisadas e, por conseguinte, aprovadas no parlamento. E quais são as soluções? Obter maioria parlamentar, fazer coalizões ou, por fim, governar por decreto. O nono fator que eu quero trazer para vocês é a coerência ideológica do partido do governo. Coerência ideológica é o grau de convergência de ideias que existe entre os membros de um partido na arena política. Assim, se a polarização representa a distância ideológica entre os partidos, a coerência busca captar a distância entre parlamentares dentro do mesmo partido. Qual é o fator? A existência de maiores graus de coerência entre os legisladores do partido do presidente ou dos partidos que formam a coalizão governamental aumentará o sucesso legislativo do executivo. Quais são as consequências? Quanto maior é a coerência ideológica, maior a possibilidade de realizar acordos intrapartidários para modificar ou elaborar políticas públicas. E quais são as soluções? Realizar reuniões com o partido, ou no caso de uma coalizão, com os líderes partidários, para cobrar dos parlamentares que votem de acordo com os interesses manifestados pelo presidente. Isso é importante porque não adianta possuir maioria parlamentar se os parlamentares que constituem a base do governo não votam de acordo com os desejos do presidente, ou seja, não possuem disciplina partidária. E o décimo fator que eu quero trazer para vocês é a própria disciplina partidária. Disciplina partidária é a obediência dos parlamentares de determinado partido às decisões tomadas pela cúpula do partido. Qual é o fator? Quanto maior a disciplina partidária, maior a possibilidade de realizar acordos para modificar e elaborar políticas públicas. E quais são as consequências? Se não obtiver o fator, pode ocorrer paralisia política e legislativa, aumento do voto pessoal por parte dos legisladores e redução da motivação de dar apoio a políticas. E quais são as soluções? Realizar reuniões com o partido, ou no caso de uma coalizão, com os líderes partidários para cobrar dos parlamentares que votem de acordo com os interesses manifestados pelo presidente. Isso é importante porque não adianta possuir maioria parlamentar se os parlamentares que constituem a base do governo não votam de acordo com os desejos do presidente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre os 10 fatores que condicionam o poder legislativo do presidente da República. Eu elaborei essa aula baseando-me numa vasta literatura da ciência política que, como eu disse, está na descrição desse vídeo. Tem um post que eu também vou deixar na descrição lá no blog com um infográfico que resume toda essa aula. Então, quem tiver interessado, vê lá um infográfico, lá também tem a bibliografia básica. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima aula. Tchau!